Fala, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Uma boa tarde a todos. Eu quero desejar um feliz Dia das Crianças a todos os pequenos e grandes, né? Porque se você tem menos de 100 anos, você ainda é uma criança. Brincadeiras à parte, hoje nós vamos falar de um assunto tão importante, não só nessa época, né? Mas um assunto importante que pode ser levado aí por longas datas, longos anos e nós vamos aí dialogar. Então, desde já, eu peço você que for entrando aí, dê um joinha para dizer se o som está ok, se a imagem está ok, se vocês estão ouvindo bem. E estamos ao vivo tanto na nossa página do Facebook, como também do Instagram, né? E se você está ouvindo bem aí, se o som está bom, você dá um joinha aí, participe conosco. O tema de hoje nós vamos falar a respeito de direitos humanos na educação e temos uma convidada, né? Temos uma professora convidada e ela é uma professora amiga e desde já eu quero chamar ela a participar, se apresentar. Estamos recebendo a Sara Palma, Sara Palma. a Sara Cristina. Eu gosto de Sara Palma. Sara Palma. A Pro Sara. Pro Sara. A Pro Sara está conosco e pode ser os nossos participantes aí da nossa live. Sara. Primeiro dizer que é um grande prazer estar aqui com o Bruno. É um amigo, uma pessoa que eu tenho muita admiração, uma grande admiração pelo percurso de vida dele, da família dele. São pessoas muito queridas. É uma alegria muito grande. Eu estou na área da educação já faz 10 anos. Eu iniciei em 2007 em letras, atuei em colégios particulares de São Bernardo, Santo André. Depois eu fiz algumas especializações, fiz pedagogia. Atualmente eu estou na Prefeitura de Santo André como professora de uma turma de 4º ano. Já atuei na Prefeitura de São Caetano também. Aqui em São Bernardo eu já atuei também no ensino fundamental 2, ensino médio, literatura, até inglês já me aventurei. É isso, já dei aula na EJA também, em Santo André, na parte de alfabetização de jovens e adultos. O meu aluno mais velho tinha 90 anos. A Olha, minha aluna que chique, é hein? isso. Bom, então é isso aí. Se você tem alguma pergunta, quero que claro ao tema, que é a educação. Eu peço que você mande aí nos comentários. Nós temos aqui pessoas para nos auxiliar aí, nos falar a respeito da pesquisa, né? Talvez tenha caras aí que esteja participando também. Se você quiser compartilhar a live também nas suas redes sociais. Por conta de fazer tudo, não. Tranquilo. Então, né, na educação e, e assim, a educação todo Isso. poderia ser melhor, né? Poderia ser melhor, mas infelizmente ainda somos um país atrasado. Embora somos jovens também, né? Temos a nossa Constituição de 1988, mas estamos atrasados, né, no tocante à educação. Sim. E nós vivemos talvez a maior crise da humanidade, em geral, por conta da pandemia, né? Nós estamos vivendo um período que não muito agradável, né? Acredito que nada agradável, na verdade. Não sei as dificuldades, mas eu imagino, né? E a Sara pode nos falar um pouquinho assim a respeito da dificuldade do professor em meio à pandemia. Porque você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho matriculado na escola, provavelmente os professores têm feito um esforço. Tem as duas faces da moeda, né? Eu tô do lado tanto da mãe quanto do educador, porque eu tenho 2 filhos
Então eu sei como que está sendo difícil enquanto mãe, e eu tô do lado também do educador, então eu sei quanto tem sido difícil para o educador. E o que eu percebo que a família tem tomado para si uma responsabilidade que a gente passou totalmente para o Estado, para a educação, quem está aí na privada, para a escola privada. E hoje, com o ensino remoto, a gente tendo que dar conta da educação do nosso filho, a gente está assumindo aquele papel que era nosso e que a gente acabou passando para a escola como a única responsável por isso. Então eu sempre parto do princípio de que não é legal a gente acusar, a gente criticar. Eu parto do princípio do que eu estou fazendo para ser melhor. É muito fácil a gente ver isso muito no cenário político nosso hoje. É o lado A acusando sempre o lado B acusando sempre o lado A. Mas o que a gente tem feito um para ajudar o outro? O que eu tenho feito para ajudar os professores dos e o que eu tenho feito para ajudar os pais dos meus alunos? Eu faço essa pergunta para mim, é um questionamento que eu sempre faço. Difícil para o educador. Muito difícil, porque o que chega até o pai, eu acho que não é 30% do trabalho que a gente está tendo. Porque são muitos planejamentos, são muitos relatórios, são muitas prestações de conta. A gente está o tempo inteiro planejando, replanejando. Inclusive, a gente teve uma reformulação de 2000 que entrou em vigor em 2019 pela BNCC. Os currículos foram atualizados. E a gente lá todos os para 2020 e para 2021. Os professores, os gestores, as secretarias de educação ficaram em discussões durante 2 anos, adequando os currículos à nova legislação, e agora com a pandemia a gente teve que refazer tudo, ressignificar tudo, o que é importante para esse ano, o que é indispensável para o ano que vem. Então essas discussões é uma demanda muito grande para o professor. Então o que chega em casa, às vezes o pai não consegue que a gente, por exemplo, a cunhada a Mariana, da área da saúde, ela é fisioterapeuta. Ela comenta comigo sempre. Ela nunca atendeu tantos professores como ela tem atendido hoje, com diversos problemas. É punho que travou, é bursite, é tendinite, é coluna. Então, assim, a gente está levando uma carga muito grande. E é lógico que os pais também, né? Os pais muito mais, porque pai não é professor. E é muito do professor difícil. Eu estava vendo e observando algumas coisas nesse sentido, né? A dificuldade e o desespero de pais que Sim, entram em choque no momento sim, de colocar em prática o seu filho a estudar, né? Porque os pais eles ficam preocupados com a educação do filho, eles querem que o seu filho estuda, mas eles não têm aquela forma técnica de aprendizado para poder passar o ensinamento para o seu filho, né? A aula que o professor talvez prepara da melhor maneira, né? Dentro da sua capacidade para mostrar ao pai ou mostrar ao filho, né? Com a participação do pai, é algo que muitos pais têm entrado em desespero, até mesmo por transferir, né, a questão da educação, do ensino, somente para o Estado, como se só o Estado tivesse esse papel, isso. né? E algo que o conhecimento é uma área muito boa, porque pelo menos eu ouvi essa frase e gosto muito disso, porque podem nos roubar tudo. Menos o conhecimento. E conhecendo as coisas nós podemos continuar, né? Esses jovens, adolescentes e crianças estar estudando, né? E desenvolvendo o seu intelecto, o seu QI, né? Crescendo, né? Crescendo intelectualmente
porque o conhecimento é uma área sem fim. Quanto mais você estuda, mais você percebe que precisa estudar mais, né? Tem um grande pensador que diz: só sei que nada sei. É, Quanto mais você aprende, mais você se percebe na ignorância. Porque não tem limite, é uma coisa ilimitada. E uma outra frase que eu gosto muito, e eu sempre falo isso para os meus alunos, e para os pais dos meus alunos, que se você acha que a educação ela é cara, experimente a ignorância. Ela é muito mais cara. Porque a pessoa que vive na ignorância, ela vive à margem, ela vive marginalizada, ela vive na margem da sociedade, ela vive ali sempre para servir, né? E não é que é feio, que é errado, mas essa pessoa, o desenvolvimento dela, social, financeiro, profissional, vai ser sempre restrito. A educação para o pobre que estudou a vida inteira em uma escola pública. Eu pego muito nessa tecla com os meus alunos principalmente. O pobre, o negro, a mulher, a gente que não tem herança. A única saída que a gente tem é a educação. É só a gente olhar para a gente um pouquinho, né, lá atrás, o quanto a gente evoluiu pelo que o pouco, né, que a gente estudou. Da onde a educação nos tirou e para onde que a educação pode nos levar. E o que eu sinto, 50% da minha sala que participa durante esse período de distanciamento. E esses 50% não participa, não são todos que participam com o potencial que eles têm. E eu percebo que não se dá a importância. Então eu recebo reclamações assim: ai, tá muito fraco, ai, tá muito forte. Aí eu tenho que equilibrar. Porque para aquela família tá muito fraco, para essa família tá muito forte. E eu tenho aquele que nunca fez absolutamente nada desde quando nós iniciamos o ensino remoto. E aí a minha pergunta é para essa família, né, de um modo geral, não para minha, para todos nós que estamos nesse período. O que a gente quer para os nossos filhos? O fracasso e o sucesso dos nossos filhos está nas nossas mãos, hoje mais do que nunca. Hoje o pai, ele se tornou o tutor, ele está ali, é ele quem está encabeçando, ainda mais para os menores. Os maiores, eles já têm essa autonomia, né? Eles já são protagonistas da história deles. E os menores, o que a gente está favorecendo para os nossos filhos que já estão no ensino público, que já estão num universo de distância entre a escola privada e a escola pública? O que a gente está favorecendo para essa criança? Porque o mais difícil no ensino remoto foi o pai que trabalhava o dia inteiro, que sai de noite, chega de noite. A primeira coisa é estabelecer o convívio. Porque você saía de noite da sua casa e você chegava de noite. Meu marido, por exemplo, sai de casa, o filho tá dormindo, chega em casa, o filho tá dormindo. A primeira coisa que a gente teve que estabelecer é uma regra de convivência. Como é que eu vou conviver com esse indivíduo, que é o meu filho? Sim. Quais são os limites dessa convivência? Quais são as regras que eu preciso estabelecer? É um universo muito novo. A nossa sociedade, ela não foi criada para esse tipo de convívio. Quanto tempo, gente, as nossas avós, né, tinha esse tipo de convívio. Muitas das nossas mães já não têm mais esse convívio. Então, a primeira coisa que a gente teve que estabelecer em casa é uma boa convivência. Então, eu tenho que acordar com meu filho, eu tenho que cuidar da casa com meu filho, eu tenho que fazer o dever com meu filho, eu tenho que ensinar valores para o meu filho, ensinar a educação formal para o meu filho, e sem perder o limite que aqui começa a mãe, aqui começa o pai.
sem perder isso, que é muito difícil. Eu mesma, vou ser bem sincera, quando eu comecei com a educação remota com Sofia, eu sofri muito. Muito, 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 muito. Porque foi muito difícil, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. E aí eu falei, vou abrir de mão, que eu não dou conta. Aí passou o tempo, eu fui criando. Primeiro eu estabeleci rotina. Depois que a gente estava ali numa boa, num convívio saudável, a gente já tinha horário de acordar, o que fazer durante a manhã, durante a tarde, durante a noite. Já estava tudo bonitinho. Aí eu fui introduzindo uma atividade física, fui introduzindo leitura, fui introduzindo o estudo regular. E hoje a gente flui é bem passivo, assim, tudo acontece, mas por quê? Primeiro a gente foi instituindo essas regras, esses limites, até onde eu posso ir, o que eu consigo fazer, até aqui eu vou, a partir daqui eu não dou mais conta. E a gente tem que ser sincero conosco mesmo. A gente tem que reconhecer até onde eu vou. Se eu não dou conta, eu tenho que pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda para o professor, eu vou pedir ajuda para uma irmã. Alguém vai ter que me ajudar, porque até aqui eu dou conta. A partir daqui vai muito além do meu limite. Aí eu vou começar a judiar da criança, né? Eu vou impor coisas que não tá legal. E assim, só para que vocês entendam, e talvez seja algo que você esteja passando aí, né? Mas, por exemplo, a Sara, que é professora da aula, ela teve dificuldade como mãe, Sim. né, de poder transmitir isso para seus filhos, né? E imagina quem não é pai, né? Ou quem não é pai não, quem não é professor, né? Quem não é professor, a dificuldade que tem, porque realmente é uma tarefa não muito fácil, né? E nós estamos, é um novo tempo, um novo mundo que nós vivemos, um novo natural, uma nova realidade, e todos nós estamos meio que se adaptando a tudo isso, né? Se moldando a passar por essa situação, porque isso vai passar, uma hora vai acabar, né? Mas fomos pegos de surpresa, ninguém sabe o que iria fazer, muita gente planejou, esse ano meu filho vai aprender isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo outro, mas o dia de amanhã ninguém sabe o que vai acontecer, né? O que vai acontecer, está reservado a Deus. Sim. E é isso. Só uma perguntinha aí, tem alguma pergunta aí? Não? Tá, você que está participando conosco aí, compartilha para estar ajudando outros pais, outras professoras, outros alunos, né, que estejam, né, no mundo virtual aí, nas redes sociais, e aí você compartilha coisa rápida e você vai ajudar uma outra pessoa. Nós vamos já introduzir ao nosso tema, que é direitos humanos e educação, e a Sara vai poder nos falar mais aí a respeito desse assunto, né? E podemos falar de direitos humanos e direitos fundamentais, por exemplo, né, Sara? Existe diferença? É a mesma coisa? Então, a gente conhece muito os direitos humanos, por exemplo, na penitenciária, né? Os direitos dos humanos. E que nos últimos anos tem se levantado muitos questionamentos, porque o direito é muito humano, né? Muito humano para humano e desumano para o pai de família. Mas e o direito humano dentro da educação, né? Aonde é que entra os direitos humanos dentro da educação? Como que a gente pode abordar isso dentro dos muros da escola e transpor isso para a sociedade, né? Então a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acontece lá no final no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Isso são esforços que as nações se mobilizam para trazer para todos os humanos num espaço mundial, tá? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando assim, eu tô no Brasil, eu tenho esse direito, eu vou para a China, eu continuo tendo este mesmo direito. Então,
a diferença de direitos humanos e fundamentais é basicamente isso. O direito humano, então ele te garante uma dignidade, por exemplo, dignidade humana, direitos de igualdade, a valorização das diferenças e da diversidade, o Estado laico, a democracia na educação, a transversalidade, vivência e globalidade, a sustentabilidade, tudo isso é previsto dentro dos direitos humanos. E aí, quando a gente pega direitos humanos e leva para o ambiente escolar, a gente tem que entender que tudo isso vai ser trabalhado nos projetos políticos da escola. Então, na educação básica, quando é feito lá, cada escola tem o seu projeto político. Dentro daquela escola, como é que eu vou trabalhar esses direitos humanos? Quando eu vou para uma instituição de ensino superior, ensino técnico, isso também acontece. Como é que eu vou trabalhar os direitos humanos na faculdade, no curso técnico? Então, a gestão, os diretores, os coordenadores, os professores, e também, aqui em São Bernardo, a gente chama de APM, né? Que é a Associação de Pais e Mestres. A sociedade também ela é convidada para compor esse plano, esse projeto, tá? Então, os direitos humanos, eles fazem parte da nossa Constituição Federal, né? A partir aí da nossa Constituição Cidadã, que a gente chama, né? Então, são aqueles que são para todas as pessoas e devem ser respeitados em todos os países. São universais. Já os direitos fundamentais, eles são conhecidos e respeitados dentro de um perímetro. Então, o que lá na África, naqueles países que são mais muçulmanos, né, é diferente os direitos fundamentais dele para nós. Na Índia, o que é direito fundamental na Índia é diferente do que é direito fundamental no Brasil. Então, é basicamente isso. Mas a dignidade humana, ela é um direito universal. Então, os direitos fundamentais são mais por região, né? Sim. Ele pode modificar, Sim. né? Talvez nem tanto por país, dentro mesmo do mesmo país de estado, ou Não, de é dentro de um país, porque ele é regido pela Constituição, que é a Carta Maior. Tá certo. Que é a mãe das leis. Sim. Então, se é a Constituição quem rege, é em todo o perímetro nacional. Então, por exemplo, no Brasil, mulher e homem têm os mesmos direitos. Direito de trabalho, direito de ir e vir, direito civil, direito de voto. Quando a gente vai para um país aí muçulmano, o Egito já é mais um país mais tradicional. Uhum. A mulher não tem direito de ir e vir, ela é uma propriedade, ela é um produto. Então, enquanto ela não é casada, ela pertence ao pai. Ela casou, ela pertence ao esposo. Ela não tem os mesmos direitos dentro da Constituição daquele país, tá? A liberdade, elas são privadas da liberdade, né? Em alguns países. Aí no nosso país entra a privação, entra na violência. Quando a gente priva alguém que está estabelecido na nossa Constituição, a gente está cometendo uma violência. Porque a gente deixa de tratá-lo como um humano para tratá-lo como um produto, como um objeto. Quando eu não respeito a minha esposa, a mãe dos meus filhos, como é estabelecido nos direitos dela, eu deixo de tê-la como um ser humano igual a mim, homem, e passo a tê-la como um objeto, como um produto. Isso é um problema um pouco cultural, né? Sim, aí é que entra os direitos humanos dentro da educação. Porque quando a gente consegue
Pegar aquela criança, aquele adolescente, trabalhar com ele, essas questões, ele vai levar para a vida. Ele vai romper com aquele paradigma que ele aprendeu dentro da casa dele, que ele cresceu vendo, que ele reproduziu até aquele momento. É esse o papel da educação, é romper paradigmas. É aí que entra a militância do professor, a militância do educador. Quando a gente consegue fazer isso, que seja com 1 de 30, o nosso papel foi bem feito. A gente se realiza. Porque aprendendo, né, a respeitar, ela vai levar isso e outras pessoas vão ser influenciadas. Sim. Só que no outro contexto, né, sempre tem alguém que pode continuar levando aquilo que aprendeu, que sempre viu adiante. Sim. Né? Porque assim, eu acredito na pureza da criança, né? Só que ela é levada por aquilo que ela vê, por aquilo que ela aprende, né? Por isso o papel dos pais ser o tutor, né? Os primeiros tutores da criança e logo em seguida professores para ensinar os conhecimentos, né? Trazer conhecimento a eles, científicos ou até mesmo de vida, né? Para que eles possam aprender e crescer. E dentro dessa base de ensinamento, assim, sabe, que nem você falou, entra a questão do professor ensinar. Existe alguma lei de diretriz, alguma base de educação nacional que é seguida ou não? A gente tem aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, a partir de 1996, é um marco na educação. Existe antes disso e existe depois disso. Então, a partir deste documento, a gente efetiva o acesso a todos à educação. Todos têm direito à educação. E a gente amplia isso. A gente amplia essa obrigatoriedade do Estado fornecer, do Estado garantir, do Estado assegurar. A gente vai atender aí os jovens e os adultos que não conseguiram ser alfabetizados na sua faixa etária escolar. A gente garante aí os direitos de escolarização das pessoas com deficiência num sistema comum, porque antigamente existia aí uma segregação, uma divisão, aqueles tidos como normais estudavam na escola regular, como eu e você estudamos, e aquele que tivesse algum tipo de deficiência, ele estudava em uma escola específica ali para a deficiência dele. Hoje, a gente tem uma superação que ela é um marco histórico, de violação de direitos humanos. Essas pessoas viviam segregadas. Nós que éramos os normais não tínhamos convívio com eles e deixávamos de aprender com esse tipo de pessoa, porque quando a gente inclui o deficiente no ensino normal, no ensino regular, eu sempre falo isso, que o aprendizado maior não é para o deficiente, é para o não deficiente. Ali a gente está aprendendo a valorizar a diversidade de vida, porque a vida, ela se manifesta de diversas formas. Ela é plural, ela não é única. A gente vai ter o cadeirante, a gente vai ter aquele com paralisia parcial, paralisia total. A gente vai ter aquele que tem uma limitação menor, uma limitação intelectual, e ele vai estar ali interagindo conosco. Então, quando a gente tem a LDB, a gente garante, então, aquela pessoa que trabalhou e não deu conta de trabalhar e estudar, a gente consegue atender essa pessoa, a gente consegue atender esse deficiente, a gente consegue entender também, né? A partir da LDB, a educação passa a ser um direito da criança e não da família. Porque antigamente, não sei se você se lembra, a gente não conseguia, os pais não conseguiam vagas nas creches. Gente, era a coisa mais difícil
uma criança conseguiu uma vaga na creche. Por quê? Creche era direito da família. Tinha direito quem? Quem o pai e a mãe trabalhava. Hoje a creche não é mais direito da família, é direito da criança. O pai e a mãe trabalham, a criança tem direito. O pai e a mãe dormem até meio-dia, a criança continua tendo direito. Então isso também é um marco que a gente consegue pela LDB. E o que isso traz de benefício? A gente tem a criança de 0 até 5 anos, até 6 anos ali na educação infantil, na pré-escola, creche, escola. E a obrigatoriedade agora passa a ser com 4 anos, quando na nossa época, por exemplo, era a partir da primeira série. Hoje já não. Hoje, com 4 anos, você é obrigado a matricular o seu filho, não é opcional. E essas crianças estão recebendo ali 5 refeições diárias dentro da creche. Elas têm um ambiente seguro para dormir. Tem muitas. Eu já trabalhei em creche, numa zona bem vulnerável. E eu já atendi criança, gente, que saía com a mesma fralda e no outro dia, às 7 horas da manhã, a mãe deixava com a mesma fralda. Criança que na sexta-feira ficava desesperada, porque no sábado e domingo não consegue dormir, tamanha violência que ela vive dentro de casa, e ela não tem o que comer. Esse também foi um dos grandes impasses do ensino remoto. Muitas famílias não tinham o que comer em casa, porque as crianças comiam na escola. No período de férias escolar é muito complicado, porque as crianças se veem em desespero, porque não tem mais aquelas 5 refeições. Não tem um ambiente seguro para dormir, para brincar, não tem proteção, não tem nada disso. E tudo isso é a partir da LDB, que traz esse direito, né? Essa garantia de direito, porque a gente já tinha, né? Mas ele então garante esse direito. Isso às vezes, infelizmente, algumas crianças sentem até o fato de afeto, né? Sim. Tem crianças que às vezes se sentem mais amadas dentro da escola do que propriamente dentro do seu lar, né? Da onde mora. E então, assim, a gente percebe e entende que a educação é um direito de todos, né? E a modificação do sistema, onde passou a ser direito da inclusão, né, social por meio da educação. E isso que você falou me faz remeter, nós que temos nossos filhos matriculados na rede municipal aqui de São Bernardo, né, teve uma medida tomada que ajuda, né? Não dá para a gente fazer uma despesa, mas o cartão merenda ajuda a gente Ajuda muito. a comprar algumas coisas, né? Sim. E isso foi feito por nosso prefeito Sim. e dado, né, por filho. No caso é por filho. No meu caso, ganho mais que você, que eu pari 2. Bruna, se prepara, não precisa fazer mais brincadeira. E assim, a gente entende um pouquinho a dificuldade, porque eu gravei um vídeo esses tempos atrás, eu não consegui postar na rede social, mas está no meu canal do YouTube. Mas imaginando uma situação de pessoas aqui, por exemplo, num bairro próximo que a gente tem, onde eles sofrem em época de chuva com enchente. Sim. E aí a gente, com empatia, a gente se coloca no lugar das pessoas, a gente começa a imaginar como é que uma criança vai para a escola pensando em estudar um dia que está chovendo, sabendo que talvez, por mais que seja algo simples, com medo de perder os seus brinquedos, as suas bonecas, os seus carrinhos, né? Imagine o transtorno psicológico que deve ser para essa criança. E passamos aí, tivemos, né, das questões emocionais, e isso dá uma luz, né, ao quanto a educação emocional é importante. Sim. Numa das conversas com o psicólogo, não sei se a Sara pode me falar isso, mas assim, a gente percebe que o quanto antes você cuidar emocionalmente de uma criança, melhor. E aí, dentro do aspecto do professor, Sara, vocês têm que ser um pouquinho de psicólogo também? Vocês têm algum programa feito para que ajude emocionalmente essas crianças que passam por situações adversas desde pequeno? E isso que eu falo, esse problema que você tem é um problema
natural, né? Ninguém quer, quando chove, não tem como você controlar a chuva, mas dá para você melhorar a infraestrutura em volta para que isso não aconteça ou para que as pessoas tenham mais sossego. Só que às vezes ela passa por outros transtornos, Sim. outros traumas, né? A falta de alguém, a falta de um pai, de uma mãe, abusos, coisas do tipo. Os professores se reúnem, como é que funciona assim esse bate-papo aí com os professores por questões emocionais das crianças? Agora, por exemplo, no período de ensino remoto, eu sou da prefeitura, né? A prefeitura tem disponibilizado de forma remota uma variedade de formações com a equipe, né, de Santo André. São formações de diversos temas, inclusive a questão socioemocional, né? Os professores eles se reúnem semanalmente, nós temos um período de reunião só de professores. Esses casos são tratados em reunião ou, se necessário, quando muito pontual, isolado com a equipe, né, da Secretaria de Educação, gestão da escola, professores. E existe também no contraturno a oferta de alguns recursos, né? Existe atendimento psicológico, existe atendimento médico, disciplinar, tudo isso é ofertado pelos municípios. São Bernardo não é diferente, essa oferta acontece. E neste período de distanciamento social, a empatia foi muito bem desenvolvida no ser humano. Eu acredito que muitos de nós não imaginavam que muitos teriam tanta empatia como teve. As pessoas se mobilizaram, sim. As esferas políticas, né, as esferas públicas se mobilizaram, sim. A gente não tem... poderia ter sido melhor? Eu acredito que sim. Mas um país continental como o nosso, esperar também muito é um pouco complicado. E aí as pessoas nos grupos menores, elas se mobilizaram de uma forma muito bonita, demonstraram uma empatia muito grande. Eu me debrucei muito nesse período de isolamento, até mesmo para minha sobrevivência, para eu conseguir me manter equilibrada. No estudo da educação socioemocional, que ela é prevista na Base Nacional Comum Curricular, são 10 competências que a gente tem dentro do currículo, e esse currículo foi reformulado a partir da BNCC, então todos os municípios já trabalham com esse novo currículo. E a gente hoje trabalha com habilidades e competências, a gente não trabalha mais com conteúdo, como antigamente na nossa época. Então, quando eu vou ensinar alguma coisa para um aluno, o que eu tenho que ter em mente é o que eu quero que ele aprenda, o que eu quero que ele faça com esse conhecimento. Então, qual é a habilidade que eu quero trabalhar com ele para ele se tornar competente em? A partir deste momento, as habilidades socioemocionais tomam um espaço muito importante na educação formal. Alguns dos grandes autores, pesquisadores dessa área, eles dizem que, primeiro de tudo, a gente tem que ensinar as nossas crianças a empatia, o amor, o respeito ao próximo, o cuidado com a natureza, com os animais, o cuidado com o próximo, o respeito ao próximo. Quando a gente consegue ensinar essas coisas, a educação formal, ela vai acontecer. A criança parece que ela aprende por osmose. Você já se deparou com isso com o seu menino? Ele aprendeu um negócio que você... Como? Como que ele aprendeu? Eu falei isso uma vez com ele. Não deu tempo dele assimilar. Eles aprendem. Eles parecem que eles aprendem por osmose. Se a criança não tem nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de necessidade física ou intelectual,
não precisa se debruçar com ânsia, porque ele precisa aprender os conceitos matemáticos, tem que ser alfabetizado. A gente não precisa se preocupar com isso. A preocupação do pai, da família, é exatamente isso: assegurar que os nossos filhos vão ter saúde emocional, que eles vão conseguir pôr para fora, verbalizar aquilo que eles sentem. Eu tenho trabalhado muito essa questão com os meus alunos, a gente trabalha, tem projetos mensais, eu tenho trabalhado forte com a questão socioemocional. Eles precisam ter a ansiedade é muito grande. As crianças hoje sofrem cada vez mais cedo com já ouviu? Síndrome do pensamento acelerado? Não. Então, as crianças estão sofrendo, o pensamento não para, é o tempo inteiro pensando. É uma angústia, é uma ansiedade. A gente tem se debruçado em ensinar a criança a aprender a ler, escrever, e a gente esqueceu de ensinar que corpo e alma configuram o mesmo espaço, né? Eu falo muito disso num livro que saiu agora. Eu escrevi um texto com uma amiga também de letras, e eu falo muito disso, da necessidade que a gente tem de trabalhar não só o cognitivo, a aprendizagem, mas é de trabalhar as emoções. Existem pesquisas científicas com mães e filhotes de rato, e aí são dois grupos. O grupo da mãe, que é muito afetiva, acontece alguma coisa com o filhotinho, ela vai lá, ela lambe, ela acolhe. E o grupo da mãe que não tá nem aí. Menino caiu, levanta. A ratinha lá não tá nem aí pros ratinhos. E aí, ao longo do desenvolvimento desses ratos, esses ratos que tem uma mãe que está ali presente, que é afetiva, eles têm um desenvolvimento social no grupo deles. Gente, é surpreendente as pesquisas. Eles não têm medo, eles não têm ansiedade, eles conseguem avançar, fazer todas as tarefas, tudo com muita segurança. E aquele que teve esse abandono, essa negligência, não consegue, não dá conta. Legal. Nós temos algumas perguntas aí. Se você ainda não compartilhou, compartilhe. Temos uma aqui. E o Ciro. Fala, Finazzi! Como é que você tá, meu bom? É necessário acrescentar no projeto político-pedagógico, PPP, a educação de direitos humanos, promover assembleias de convivência, ouvir os alunos, professores de gestão, funcionários, as famílias, as pessoas do bairro, apontando os principais problemas existentes na vivência da comunidade escolar, sim, exercitando o direito, opinião, liberdade, identidade, o pertencimento à escola. É fundamental priorizar a voz dos alunos e trabalhar com resoluções de problemas, pois a maioria dos problemas encontramos dentro da escola, tais como notas ou comportamento, vem de problemas familiares. Aqui no caso é um comentário somente, mas falando daquilo que a gente estava tratando, né, a respeito da importância emocional das crianças, sim, de como elas devem se comportar, ou seus cuidados emocionais, né? Daquilo, abusos que elas sofrem às vezes, problemas tanto naturais, interno, familiar, e coisas do tipo. Mas legal, Finazzi, pelo comentário aí. Finazzi é intimidade, que eu sempre chamei ele assim, né? Mas é o Ciro. E tem a pergunta aí. A Mari pediu para falar do livro. A Mari pediu para você falar um pouquinho. No final, pode ser no final, né? Ou quer falar agora? Você que sabe. Na verdade, não é um livro, né? É um livro em colaboração. São vários educadores do Brasil. São alguns capítulos. E o meu capítulo, ele fala sobre a paciência, que é uma atitude em repensar a educação em tempos de pandemia.
Acho que a palavra de ordem, as palavras de ordem no período de pandemia é empatia e paciência. Porque a gente tem que ter paciência nas manifestações da vida neste momento. Muitas coisas vão acontecer rápido, mas muitas coisas a gente vai ter que ter paciência, porque não tem outra forma, não tem como voltar, e assim, não tem mais o normal. É um novo normal, porque aquilo que a gente viveu até fevereiro, a gente nunca mais vai voltar a viver. E não faz sentido a gente sair dessa e voltar a reproduzir as mesmas coisas. Não faz sentido. Então, é um capítulo, né, do livro, O Repensar da Educação em Tempos de Pandemia, é o título do livro. É um livro que é feito em colaboração com vários educadores, e o meu capítulo fala aí dessa paciência que a gente tem que ter para a gente conseguir sobreviver. Então, você que está precisando de paciência, bora lá ler o livro. É isso aí. Depois, Sim. você pode ler o capítulo do livro e aí você pode ler. Você que precisa de paciência. E aqui nós estávamos falando um pouquinho antes a respeito do cuidado emocional do aluno, né? Até o comentário do Ciro foi pertinente a isso. E dentro da conversa, dentro de um outro programa que a gente teve de bate-papo, né? Existe também a questão de os psicólogos, vamos dizer assim, não devem somente cuidar das crianças. Não. Tem os professores também para ser cuidado. Os pais. De um contexto, toda a sociedade geralmente precisa, né? De alguém para desabafar, para conversar. Geralmente as pessoas não procuram um especialista. Mas a gente enxerga que, em conversa com especialistas, que desde a primeira infância a criança já precisa de um cuidado emocional, né? E aqueles que estudaram, se capacitaram, também necessitam de um acompanhamento para o cuidado emocional, né? Porque as questões emocionais não atingem um grupo específico, de uma classe específica, de uma raça específica. Todos os humanos, claro que às vezes não são os mesmos problemas, mas precisa ter uma terapia, vamos dizer assim. Isso. Tem gente que gosta de falar, tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de praticar esporte, tem gente que gosta de estudar, e cada um tem a sua terapia. Mas é algo que deve ser incentivado cada vez mais, né? O cuidado emocional, tanto de alunos como de professores. Dentro desse cuidado, né, essa proteção, qual a proteção social dentro da escola que você acredita ser a mais importante, se é que podemos dizer assim, né, proteção social mais importante dentro da escola? Quando a gente pensa do ambiente escolar, a gente tem que entender que a escola, ela exerce um papel muito grande, muito importante, tanto na prevenção quanto no combate das violações de direitos, né, da violência. Porque, em primeiro lugar, que a gente tem que entender que a escola é um lugar privilegiado de conhecimento, né? Lembra lá dos seus professores do ensino médio. Tinha o nerdão de matemática, o cara era um crânio. Tinha o nerdão de filosofia, que, viajava. Tinha a pro de português, que adorava recitar poemas, que era né? E aí tinha a pro de química, o de física, e ali, gente, é muito conhecimento, é muita cultura. À medida que a gente vai desenvolvendo, né, essa função educativa junto com os alunos, a gente vai criando vínculos. Então, sempre tem um professor que a gente tem uma afetividade maior, tem o aluno que se abre mais, que procura nesses professores
esse contato. É a partir desse momento, e também o que é muito interessante, é que aquela família que não tem uma religião ativa, não professa uma fé ativamente, que cultua lá na sua liturgia, o primeiro convívio social da criança é a escola. Então ela tem um mundo lá dentro de casa e ela vai conhecer um outro mundo lá na escola. Quem tem a religião ativa tem a família, depois a religião, né? A igreja, o centro e depois a escola. Então, quando a gente vai para esse ambiente escolar, a escola, ela tem esse poder subjetivo, né? É uma coisa assim que está meio que implícito. A gente vai trabalhando com essas crianças, com esses adolescentes, esses jovens, as garantias dos seus direitos, que muitas vezes eles não conheciam, que eles cresceram vendo a mãe sendo violentada, eles cresceram sendo negligenciados, sendo violentados, e aí eles vão aprender com esse universo que é muito grande, é muito rico. Eles vão aprendendo que existe aí um pluralismo muito grande, tem o indivíduo que é muito diferente. Eles vão conhecer valores de liberdade, democracia, tolerância. Tudo isso a gente vai aprender dentro da escola. E aí a escola, ela tem esse papel social de proteção muito grande. Quando a gente passa a fingir que não vê um maltrato, uma negligência, que a gente sabe que está acontecendo dentro da família ou dentro da sociedade, daquele bairro, daquela... está sendo coautor. A gente está permitindo que prejuízos aconteçam ao longo da vida dessa criança, que esses prejuízos vão trazer reflexos não só no ambiente escolar, mas na sua vida social. Então, o educador, o papel dele vai muito além de ensinar os conteúdos básicos. Ele tem um papel muito importante em indicar quais são essas negligências, essas violações, essas violências. Ele tem um papel importante de contribuir para que ele transforme a vida dessa pessoa. Essa pessoa transformada, ela é um multiplicador. Ela vai transpor os muros da escola, né? A escola, ela está dentro da sociedade. Então, o que acontece no entorno da escola está dentro da escola. Quando o comentário que o seu amigo fez, as formas de violência que estão presentes naquele entorno estarão dentro da escola. E quando eu não conheço a minha comunidade, eu não vou trabalhar com as necessidades daquela região, com as necessidades daquelas pessoas. A educação, ela vai ser rasa, não vai transformar ninguém em nada. Eu não identifico nenhuma situação, eu não faço a denúncia de nenhuma situação, eu não exerço esse papel formativo. Ele reconhece que a criança e o adolescente, eles não são miniaturas de um adulto. Eles não pensam como adulto, eles não agem como adulto. Logo, pessoas em condições peculiares de desenvolvimento. E um sistema diferenciado de que os oriente e que os proteja. Tá? Então, o sistema de garantia de direito que a gente falou lá atrás, que na proteção social, entra aqui no sistema de garantia, que é previsto ali dentro do ECA. Quando eu entendo, então, que ele não é um adulto em miniatura, se ele não é um adulto, ele vai fazer coisas que o adulto condena.
E aí eu preciso desenvolver um sistema que vai garantir direitos para essas pessoas, né? E aí são 3 eixos dentro desse sistema, que é a promoção dos direitos. Então eu preciso promover as instituições responsáveis, junto com políticas, a materialização desses direitos, pôr em prática esses direitos dentro da vida, da saúde e da educação dessa criança e desse adolescente. Então, a primeira coisa, eu tenho que promover. Promovido, eu tenho que garantir esses direitos. Então, como que essas entidades vão encontrar meios legais de pôr em prática essas políticas? Então, aí a gente tem a vara da infância e da juventude. Quem aqui teve alguma experiência? Né? O Ministério Público, né? Quem aí? Eu já tive várias visitas na vara da infância aí, por uma questão da tutela legal, né? Ou fica com a minha tia, fica com meu pai, fica com a minha tia, fica com meu pai. Eu passei a infância inteira visitando o conselho tutelar, conselheiro tutelar indo na minha casa. Por quê? Porque eles estavam garantindo os meus direitos, né? Então existem aí esferas públicas que garantem esse direito. Então eu promovi, eu garanti. Qual que é a terceira etapa? Eu tenho que controlar. Então quem que entra? Aí entra no que o seu amigo comentou. Isso é toda a sociedade civil, não é só a esfera pública, tá? Então pode ser conselhos municipais, entidades, instituições que vão fiscalizar. Então é um direito subjetivo. Quando é o direito subjetivo, a sociedade tem o dever de promover, garantir e controlar. Aí então entra o sistema de garantia, que ele é previsto então dentro do ECA. E aí vem de novo para a escola. Por quê? O exercício fundamental da escola é exercer cidadania, que está ali dentro do sistema de garantia de direito. Então, como é que eu vou trabalhar a minha cidadania? Promovendo, controlando, garantindo, tendo esses parceiros que vão identificar as situações onde acontecem as violações de direito e por aí vai, que são coisas muito complexas. Então, quando existe aí uma violação de um direito, eu tenho que entrar nessa rede aí. Quem que eu aciono? É o conselho, é a vara, é o Ministério Público. Tudo isso está trabalhando para garantir os direitos que são previstos lá no ECA. E dentro dessa violação aí, desses direitos, né? Talvez um dos problemas maiores seja a falta de participação da sociedade. Sim. Né? Infelizmente, nossa sociedade é uma sociedade que não se preocupa tanto o quanto deveria se preocupar com conselhos de estar indo na escola. Às vezes até reunião de pais, muitos Sim. pais não querem participar, acham, não vai falar nada demais, eu não preciso ir, né? E aí a sociedade vai cada vez mais deixando de participar de reuniões importantes. Só por questões de tempo. Quanto tempo nós estamos no Instagram? Deixa eu só verificar aqui também. Já deu 1 hora. Nós estamos chegando. Nós estamos 58. Nós estamos a 58 minutos e estamos já concluindo. Mas é que a live do Instagram ela vai pausar, né? Ela vai encerrar com um ciclo de 1 hora e a gente reinicia aí pro restante que vai continuar. Já está encerrando? Encerra. Pode encerrar e já inicia para a gente concluir. Só não esqueça de compartilhar. O Face ele continua direto aí porque o Face ele não tem essa questão de limitação de tempo, né? O Instagram que ainda tem isso dentro das suas políticas, mas nos ajude participando, reclamando disso aí. Fala, melhor, libera mais um tempinho, 1h20. Então, né, nós falamos a respeito do sistema de garantias, né, da violação, que por conta das vezes
de as pessoas não saberem os seus direitos, né? Acaba passando por isso daí. O que você diz para as pessoas, Sara, a respeito da questão da violação de direitos e violência? Quando a gente diz de violação de direito, a gente tem que entender que é qualquer e toda situação que ameaça ou viole os direitos que são assegurados em lei para qualquer ser humano. Então, a gente tem aí a nossa carta-mãe, a carta maior, que é a Constituição Federal, que é de 1988, é considerada a Constituição Cidadã, que vem com um olhar bem cidadão, né? E tudo que ela manda, as leis, os outros documentos que acontecem a partir dela. Então, por ela, violou qualquer direito que está pré-estabelecido lá, para qualquer cidadão, para qualquer ser humano, isso é uma violação, é uma violência. A gente vem para o caso das crianças e dos adolescentes, a ameaça ou a violação de direito, ela acontece por ação ou por omissão. Então, o não fazer dos pais também é uma violação. O não fazer da sociedade, o não fazer do Estado também é uma violação. E essas violações, elas prejudicam e elas impedem o desenvolvimento integral do adolescente e da criança. Então, a gente tem um autor aí que ele faz um comentário sobre o artigo 227 da Constituição Federal. Ele diz assim: tudo o que é considerado direito das crianças e dos adolescentes deve ser considerado dever das gerações adultas, representadas pela família, sociedade e Estado. Então, todos nós somos responsáveis pela garantia desses direitos das crianças e dos adolescentes. Quando eu pego e aponto o dedo para a escola do meu filho que não está cumprindo, quando eu aponto o dedo para o prefeito da minha cidade e digo que não está cumprindo, eu estou me pondo numa situação confortável. Mas eu faço parte dessa rede. O que eu tenho feito para romper? Aí eu faço essa pergunta novamente. O que eu tenho feito para romper com esse paradigma? O que eu tenho feito para os meus filhos pobres, negros, para minha filha mulher, romper com tudo isso que ela vai ter uma vida inteira de luta como eu tenho, que eu vivo lutando. Eu tive uma experiência com o 5º ano que me marcou muito. Como a mulher é negligenciada no nosso país. Gente, 5º ano, me deu um trabalho, que turma aquela, gente. Graças a Deus eu engravidei, eu não eu saí de licença médica, licença maternidade. Gente, começou o ProERD. ProERD, que é aquele programa de prevenção de uso, né, de drogas, que acontece geralmente nos 5º anos. Aí tem até uma formatura, ProERD, tem a musiquinha, e aí vai um policial. E aí eu tive 2 experiências, foram 2 anos seguidos em 5º anos, e o primeiro ano foi com um policial homem. Gente, aqueles meninos que subia no teto, que virava no saci, gente. O policial entrava, você não ouvia a respiração. O policial saía, o bicho pegava. E aí um dia eu olhei para eles e falei, gente, vocês não aprenderam nunca na vida que se respeita um homem do mesmo jeito que se respeita uma mulher? Que se respeita um professor do mesmo jeito? Nunca passou isso na cabeça de vocês? E isso foi muito gritante, que aonde é que está aí a nossa prática de mudar isso? Então, eu me vejo na vida da educação, na formação dos meus alunos e dos meus filhos, nessa questão de mudar isso. O professor, o policial, o médico, o enfermeiro, eles têm que ter o mesmo respeito.
Se somos todos iguais perante a lei, devemos todos ser respeitados em comum. Vai, senão não dá tempo, porque eu não paro de falar. Bom, a gente já falou. É só entrar, fazer algumas perguntas também. Eu não sei se você tem mais alguma coisa a acrescentar. Se tiver, você fala, acrescente antes e responde a minha pergunta depois. Eu Mas prefiro responder você primeiro. Tá. Aí se der tempo eu falo mais, senão não tem problema. A minha pergunta é: qual é o maior problema de um professor antes da pandemia? Qual era o maior problema antes da pandemia? E qual é o maior problema agora durante a pandemia? Não mudou muito. O maior problema do professor é ele não ter o apoio que ele precisa, de todos os envolvidos na ação de educar. A gente tem ali no meio o aluno e vários autores ali, né, atuando para a formação desse indivíduo. Então, a gente tem a esfera pública, né, os líderes que estão ali atuando, a favor da educação, a gente tem a gestão dentro de uma escola, a gestão dentro de um município, a Secretaria de Educação, a gente tem as famílias, a gente tem a sociedade no entorno. Então, o professor, muitas vezes, ele é tido como ameaça. Ele não é parceiro. Hoje em dia, o professor, ele não é mais parceiro. Eu não estou ali para educar o seu bem maior, para te ajudar a educar o bem maior. Eu estou ali, muitas vezes, para dar valores, para corromper. E não é esse o papel do professor. O professor, ele está na linha de frente. Ele está ali todos os dias, ele pode estar bem, mal, feliz, triste, ele vai entrar em sala de aula como um ator, vai vestir a sua personagem educador e ele tem que todos os dias. E eu faço o melhor para aquele cidadão que eu quero lá na frente, para o médico que eu quero formar lá na frente, o promotor de justiça, o juiz. Pode ser o cobrador de ônibus também, não tem problema. Não tem problema. Desde que ele saia dali com valores. E o professor, ele está ali em parceria. E aí a gente se vê na frente da batalha totalmente desprotegido. O pai que nos enfrenta a todo tempo, o Estado, às vezes a própria gestão da escola, que cria impasses, que nos bloqueia, nos limita, nos engessa. O professor, ele acaba não tendo a liberdade que ele precisa ter para transpor ali, além do que o livro passa. É muito pouco, é muito pequeno. Que o professor, ele é o super-herói. Não, o vilão da história, homem, é muito pequeno. É muito pequeno pensar que o professor tá ali querendo deturpar coisas. O professor, ele é um militante. Já que você me fez essa pergunta, eu queria muito deixar essa frase aqui que mexeu muito comigo. Quando você decide pela educação, não vou achar agora. Não, eu vou achar depois, mais pra frente, aqui, ó. Quando a educação é o ponto em que nós decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos ele. E com tal gesto salvar a menina. Inevitável, se não fosse a renovação e a vinda de novos jovens.
É esse o papel do professor, ele acredita nisso, ele milita sobre isso. A gente está depositando, a gente cansou de ouvir isso. Vocês são o futuro da nação. E são mesmo. E são mesmo o futuro da nação. Se o professor não tiver essa militância, se ele não acreditar nisso, aí sim ele vai ser o vilão da história. Legal. Respondida a minha pergunta, tem mais alguma coisa? Dizer que quando a gente fala de direitos humanos dentro da educação, a gente tem que entender que a gente traz isso para todos os instrumentos que são utilizados dentro do ambiente escolar. A gente traz isso para o dia a dia dos professores, para o dia a dia da gestão, para o dia a dia da equipe ali que cuida da merenda, cuida da limpeza, cuida da vigilância. A gente traz isso dentro do material didático. Então, por exemplo, quando eu estou ali trabalhando com qualquer conteúdo, tem uma parte do meu livro que diz assim, educação de valores. Então, ali eu vou trabalhar valores. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, a violência, todos os anos eu trabalho no Setembro Amarelo, a história de um menino que se suicidou nos Estados Unidos porque ele sofria bullying. Então eu trabalho ao longo de todo o setembro um projeto sobre bullying, sobre cyberbullying, como entender, como atuar. A gente tem que entender a raiz da violência. Quando a gente trabalha isso, a gente tem que buscar a raiz da violência. Porque aquela pessoa que pratica a violência, muitas vezes ela sofre a violência. E ela reproduz aquilo que ela conhece. Ela conhece aquilo é o normal dela. Então, ela está reproduzindo aquilo que ela viveu e que ela viu uma vida inteira. Porque a palavra, ela até pode convencer, mas o nosso testemunho, ele arrasta multidões. A educação socioemocional, eu só posso ensinar isso para o meu aluno, Bruno, quando eu entendo isso, quando eu vivo isso. Sabe? Quando eu acredito nisso, porque se eu não acredito nisso, eu não tenho como ensinar o meu aluno que ele precisa de momento de paz, de momento de silêncio, de momento de oração, ele precisa ouvir uma boa música, ele precisa estudar um instrumento musical. Se eu não acredito nisso, eu não posso ensiná-lo a fazer isso. Então, o educador ele tem que ser ensinado também. Ele tem que entender que a prática dele tem que ser revista, tem que ser analisada constantemente. O professor ele não está num pedestal, em cima de um pedestal, ele não está acima da verdade, não é o detentor do saber e do poder. Ele é o mediador, ele está ali mediando, abrindo caminhos. Legal. Bom, então é isso, galera. Tem alguma pergunta? Se as perguntas, nosso tempo já foi. Considerações finais da Sara? Eu vou deixar depois nas suas páginas o endereço, você manda para o pessoal do livro. Sim. É um capítulo muito, muito bacana. Eu tive muito prazer em escrever, me fez muito bem num momento de muito na minha vida, esse período de pandemia. Foi um momento assim que de fênix, eu renasci das cinzas, tanto pessoal como profissionalmente. Não sairei desse período como a mesma pessoa. Eu aprendi muito, muito com a paciência lá do Lenine, né? Aquela música, a paciência, falou muito comigo. E eu deixo essa leitura para vocês, que do mesmo jeito que me ajudou, que ajude vocês a passar por esse momento e entender
que muito mais que garantir informação, a gente tem que garantir os direitos, a gente tem que garantir a humanidade, a gente tem que garantir relações humanas. A gente vive num período de distanciamento, de tecnologia, de ter, de consumir, e a relação humana não tem sido valorizada. Então, este é o momento que nós temos de valorizar o humano, a empatia, o amor, o respeito. Este é o convite. Se nós não aprendermos agora, nunca mais. Só depois, quando tiver uma nova pandemia. Quem sabe? Bom, gente, então é isso. Muito obrigado a todos vocês aí que participaram. Sara, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe, foi Amém. muito bom. Espero que tenhamos umas outras oportunidades Em nome de Jesus. pra gente estar batendo um papo, trocando uma ideia. Tá bom, meu povo e minha pova? É nóis. Fiquem com Deus aí. Um bom restante de semana. Que Deus abençoe sua semana aí. E muito obrigado por ter participado, tá bom? É nóis. Tamo junto.